verse number 8. The word of the Lord said, and unto the angel of the church in Smyrna write these things, says the first and the last, which was dead and which is alive. I know your works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and you shall have 2, versículo 10, para quem quiser acompanhar em casa. And I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto Ouça the o que o churches. Espírito Santo He that diz às overcometh igrejas. shall not be hurt of the second death. I want to minister this morning Quero on the ministrar subject, nesse tema. You are rich. Você é rico. Você é rico. And not speaking Eu não estou material, falando de dinheiro, but spiritually. senão espiritualmente. Você é rico. Incline os seus rostos, por favor. Pai, estamos diante de Ti. No nome de Jesus Cristo, damos graças por Tua misericórdia e graça. Damos graças pelo Espírito do Senhor, que pelo culto que tem nos dado. Peço que Tu me unjas para que eu possa falar a Tua palavra. Tens posto em meu coração neste culto. Eu me rendo a Ti completamente, e a minha faculdade, cordas vocais, minha voz, minha vida, que tudo que eu disser seja orientado pelo Espírito Santo para que alcance os corações ouvintes, Pai. Sim, que as vidas sejam transformadas no nome de Jesus, que haja fruto. E por isso damos graça e louvamos. Todos dizem amém e amém. Se você conhece algo sobre a palavra de Deus, sabe que Apocalipse 1 e 2 e 3 fala sobre as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas, 7 mensagens, 7 distintos marcos de tempo, no marco da história que se expande, que se fala da dispensação da igreja, ou idade da igreja e seus aspectos. E porque o Senhor dá uma mensagem específica a cada igreja individualmente, ao mesmo tempo, isso que foi falado é uma mensagem para todos, em todos os tempos. Em outras palavras, que o Senhor disse à igreja de Éfeso, sobre Filadélfia, e que lemos aqui, Esmirna. Há algo nessas mensagens que tem que ver com cada igreja, não importa o tempo onde está acontecendo isso, o tempo que estamos vivendo hoje. Essas igrejas, que eu vou dar um pouco de informação, com alguns teólogos também falam. Está identificando a primeira igreja mencionada, a igreja de Éfeso. Os teólogos chamam de igreja apostólica. E um período antes de Cristo. Vão ser específicos em números que vocês possam entender uma ideia desse tempo. A igreja de Esmirna é a igreja mártir. E essa durou desde do ano 100 a 300, a igreja mártir. Ela que viveu a grande perseguição. Depois Roma perseguiu depois da morte de Cristo, quando que seriam, como Jesus disse, que sofreriam perseguição. Sim, havia várias perseguições que levou a cabo contra a igreja. Quero dizer que, apesar de tudo que Roma fez para perseguir a igreja de Cristo, para que não existisse, não teve nenhum efeito. Cada lágrima, cada gota de sangue era um fruto jogado ao chão. Ninguém pode deter a obra de Deus. Não há poder do inferno, não há demônio que possa deter a obra de Deus. A igreja de Pérgamo se chama a igreja de Estado, foi 300 a 500.
E a razão desta igreja chamar-se Estado é a igreja de Pérgamo, porque estabeleceu Constantino, foi imperador romano, foi o primeiro pagão, foi o primeiro que aceitou a Jesus, reconheceu a Jesus Cristo como Salvador e criou a igreja Estado e forçou todos a tornar-se cristãos. Eu posso dizer que eu não creio que dessa forma não foi muito bom, mas vemos que ele tratou de unir o cristianismo e o paganismo. Isso criou uma dicotomia que não funcionou, porque é como misturar azeite e água. E eu creio que Constantino verdadeiramente conhecesse o Senhor Jesus. Foram apenas interesse político para acalmar os cristãos, interesse de perpetuar-se no poder. E a próxima igreja é a igreja de Tiatira, a parte número 500, que continua até o dia de hoje. A igreja papal, quer dizer, a igreja do catolicismo, a igreja que foi começada, que nasceu da igreja estatal, como Constantino criou a igreja oficial, e começaram a usurpar a autoridade de Deus, e começaram a avançar contra a palavra de Deus. E nós vimos a igreja católica fazendo isso naquele momento. A igreja de Sardes, a igreja da Reforma, que começou no ano 1500 e continua até o dia de hoje. A igreja da Reforma tem a igreja estatal, a igreja papal. Foi levado a um grande período na história e aprendemos que se chama tempos de obscuridade, o chamado tempo da escuridão, da obscuridade. Esse tempo foi por não ter o conhecimento. Esse tempo chamado de tempo da obscuridade, não havia conhecimento. As igrejas não pregavam o evangelho. A igreja estatal, a igreja papal governava e reinava. A palavra de Deus não estava disponível para o povo. E para me dizer nesse púlpito, cada nação, cada momento, cada nação que permita que a palavra de Deus, essa nação é bênção. Essa nação que tem a liberdade, porém toda nação que cerra as fronteiras e não permite que a Bíblia seja lida pelo povo, uma nação tem volta em superstição, em trevas, escravidão, não há liberdade. E como a palavra de Deus, pouca Bíblia, pouca liberdade, como diz papai. E a grande verdade, nós temos a liberdade nessa nação. E hoje em dia, pela palavra de Deus. A palavra de Deus trouxe liberdade a esta nação. E as Bíblias disponíveis na época eram em latim, e as pessoas não podiam ler, a não ser os sacerdotes e as pessoas, e os nobres escolásticos tinham acesso à língua. E a maioria das igrejas mal tinham uma Bíblia, era apenas em latim. Se havia uma igreja, estava o poder do Estado cerrado, literalmente, estava guardada para que ninguém pudesse ter acesso, a não ser o sumo sacerdote ou alguém que pudesse conduzi-la como quisesse. Assim como aconteceu na Europa, quando a palavra de Deus chegou na Europa, apesar de enfermidades e cegueira espiritual, quando chegou pessoas morrendo, esquerda, direita, apesar das trevas que se havia estabelecido sobre essa nação. Você nunca pode apagar a luz totalmente, porque a palavra de Deus é luz. Onde há um coração buscando a luz, para encontrar-se homens que começaram a ser tocados por Deus, principalmente como Martim Lutero, que começaram a reconhecer os pecados e os erros da Igreja Católica, e começaram a fixar as 95 teses na porta, 95 teses na igreja de Wittenberg, e ele pregava que o justo viverá pela fé, e começou a mover no coração dos homens.
e a necessidade de levar a palavra de Deus ao povo. Na Alemanha começou esse movimento, a Bíblia foi levada para os corações e começou o processo de libertação. E suas vidas começaram a traduzir a Bíblia para o alemão, depois para o inglês, para o francês, para diversos idiomas. Muitos homens foram queimados nas praças, foram perseguidos. Porém, homens disseram, nós não vamos descansar. Um reformador disse, eu não descansarei até que cada Bíblia, cada canto da Inglaterra tenha uma Bíblia sagrada. E por isso, a luz do Evangelho começou a brilhar, começou a resplandecer. É isso, o que era escuro recebeu a iluminação de Cristo. E este crucificado começou a brotar. E agora temos a maior nação do mundo como aqui, iluminado pela luz do glorioso Evangelho. Amém. A próxima igreja, a igreja de Filadélfia, considerada uma igreja missionária, que começou em 1800. Deus usou um homem, Deus tem um chamado divino sobre a Inglaterra, iniciando em 1700. Da costa da Inglaterra, enviaram milhares de missionários para todo o mundo, China, Índia, África, Canadá, Novo Mundo aqui, Estados Unidos, homens chamados por Deus e mulheres chamadas por Deus. Homens e mulheres, muitos entregaram suas vidas no campo missionário e sentiram esse chamado e a necessidade de levar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Porém, um pouco depois da Guerra Civil ter começado nos Estados Unidos, Deus começou a levantar homens também para pregar o Evangelho. E Deus começou a mudar essa nação. Essa é a razão pela qual não quero entrar na história totalmente. Eu sei que alguns não vão crer no que eu vou dizendo, porém eu tenho que dizer. Eu preciso dizer que Deus ordenou a esta nação para ser nação de luz para o mundo. Esta é uma nação escolhida divinamente. A guerra civil e tudo que aconteceu, toda a liberdade da escravidão que foi dada, começou por aqui, a guerra civil. Antes de terminar, nunca duvidem que Satanás tenha conhecimento em certa maneira do plano de Deus. Ele talvez não conhece detalhes, porém ele tem conhecimento do plano de Deus. E ele sabia que Deus havia escolhido divinamente esta nação. E ele buscou desde o princípio e ele começou a tentar a destruir ele começou a diminuir a escravidão para tentar destruir essa nação. A guerra civil foi tanto como foi um conflito militar, um conflito político, porém foi um conflito espiritual. Era intento de Satanás de destruir esta nação, para deter o plano de Deus, para deter a obra de Deus. Porque Deus não pode usar uma nação, não pode obedecer um povo que escraviza os seus próprios filhos. Irmãos, olá? A escravidão foi uma abominação diante dos olhos de Deus. Eu sou do Sul. Aqui dizemos, eu lamento por todos os Yankees, dentro do Norte, que foram dizimados. Nós cumprimentamos, como vai você?
Os Yankees todos vão. Polenta frita, papas e tains. E frios. E todo tipo de comida que a gente pode estar citando aqui. A mim me encanta o Sul. Tivemos para cá, americanos, por nascimento, pela graça de Deus, vieram para o Sul, porém, estava mal. A escravidão, uma instituição do mal. Penso que às vezes a escravidão pode não terminar. Todavia, há milhares de pessoas neste mundo que também são escravos. A escravidão se pratica em muitas nações, principalmente na África, se pratica. E no Oriente também ainda existe muita escravidão. Porém, a guerra civil transformou e levou esse clamor contra a escravidão. Pregadores reconhecendo que esta nação não podia continuar com esta nuvem escura da escravidão. Pregadores que vinham atrás dos púlpitos para combater este grande mal que parava sobre a América. Os púlpitos foram usados para isto, desenhados por Deus, não somente para falarmos sobre temas espirituais. Sim, é importante e é necessário. Porém, Deus tem ordenado homens e mulheres que estão atrás desse púlpito para falar contra a maldade da sociedade e das autoridades. É isto que está destruindo esta nação, que esta gente que não ouve a palavra de Deus. Eu sempre tratava de dizer, diplomaticamente, que dizer. Uma pessoa que ouvia programação, eu não gosto de ouvir quando vocês falam sobre política na programação. Vocês somente falar sobre o Evangelho de Cristo. E você não sabe o que é Evangelho, então. Exatamente o que a Bíblia diz. Estou cansado de ser agradável, de ser diplomático. Uma pessoa que disse não conhece o que era o Evangelho. O Evangelho é todo o conceito da palavra de Deus e de toda a sociedade. É o poder que transforma. É a palavra de Deus que liberta. Deve ser tratado conforme com homens que estão atrás do púlpito, conclamando através do púlpito essa nação que ele vive contra o mal e contra tudo que é contra a palavra de Deus. Dizer que o aborto é pecado, assassinato é pecado, que esse assassinato socialmente aceito é pecado e tantas outras coisas que nós vamos falar aqui, desde Carolina do Sul. Eu tenho estado buscando 2 semanas depois e resolveram criar o aborto, liberar o aborto. A vida começa a partir da concepção, a partir de 12 semanas, chama-se assassinato a sangue frio, e você é um assassino que apoia o aborto. E você não pode parar. Você tem que falar das teorias que estão aí, de gênero e tudo que há contra o casamento, todo esse combate, toda essa luta do inferno contra o casamento. Eu sempre irei predicar sobre teoria de gênero. Esta é uma abominação diante de Deus. E é um dos pecados mais horríveis que estamos tendo hoje na humanidade. Ó Deus, que tipo de nação somos nós, se nos omitirmos? Quando dizemos que um homem de 3 anos pode determinar a sua orientação sexual, se uma criança de 3 anos pode determinar a sua orientação sexual, por que não damos então um carro para que conduza, hein? Dá-lhe uma pistola, diga para ele, faça o que quiser por essa nação. Ora, quando vamos reconhecer que estamos destruindo o mais precioso que nós temos em nossos filhos, de nossa vida, que são nossos filhos, eu não quero insistir nisso.
Se você se chama pregador e não está pregando contra estes pecados, contra esses termos, você deve fechar a Bíblia e vai vender seguros. Vai fazer outra coisa, mas não fique pregando o falso evangelho. Deus, na guerra civil, levanta pessoas. E Deus levanta pessoas para combater contra esse terrível pecado da escravidão. Porém, se você nota o seguinte, depois da guerra civil, depois da rebelião dos confederados, a confederação, depois da proclamação da liberdade, isso não resolveu todos os problemas, evidente que sim. Mas a mim me irrita um pouco quando eu escuto, ouço, como vocês recebem as notícias pela manhã, quando eu levanto e eu vou a caminhar, 4:30, 5 horas da manhã, vou ao escritório, eu pego um chá, graças a Deus, e logo vou assistir os jornais, e começo a ler os jornais para ler o que acontece. É uma grande estupidez, é uma grande diária de estupidez. Um presidente que chama todo mundo de presidente, ele não lembra que ele é o presidente. Temos uma vice-presidente que está a cargo da inteligência artificial e não sabe nem o que é o Wi-Fi e quer falar sobre inteligência artificial. Realmente, certamente, uma nação como a nossa não se pode encontrar alguém que sabe pelo menos o que é uma inteligência artificial. Existe na fronteira. Não quero falar dessas coisas, mas sou provocado a isso. Você vê todos estes males acontecendo ao redor. Você não pode deixar, você não pode deter os males do mundo. Nós não podemos aprovar, eles podem aprovar as leis que quiserem. Você pode dar todo o dinheiro que você possa ter. Isso não vai resolver nada. O nosso problema não é só dinheiro. O problema existe de qualquer forma, o pecado que está dentro do homem. O coração tem que ser mudado, tem que haver conversão. Se você nota, depois da guerra civil, a América entrou em um dos maiores, piores avanços tecnológicos. Vimos e lembro da criação dos trens que conectaram de sul a norte, as indústrias que se levantaram e que avançaram, e ser humano sendo valorizado. Inglaterra como centro do seu alcance e dando recursos humanos sobre esta nação. Essa sangria de hoje, quase 75% dos missionários, 75 missionários vieram de lá, que se encontram no mundo, vêm desta nação. E você sabe, vem a maior do resto do mundo, não é da Europa, Centro e Sul da América. Vocês, da Centro da América, estão enviando missionários. Quando você vai na Europa, a maioria das igrejas pentecostais são africanas e espanhol, língua espanhola. Estou falando de nações de Espanha, não. Falando de França, Alemanha, onde você está. As igrejas pentecostais maiores são de pessoas que falam espanhol. E essas igrejas, centros da América, como o Brasil e outros países, estão enviando, graças a Deus por isso. E esses países também Deus está levantando para enviar missionários. A última igreja, que diz a igreja apostólica.
que não sabemos quando começou o dia de hoje. A realidade é que quando vemos, não vou falar do mundo evangélico, porque realmente eu não sou batista, não sou metodista, não sou presbiteriano, assim que eu não falo sobre temas que afetam, porém preciso falar dos pentecostais carismáticos. É isso que somos. Porém, quando vamos à Igreja América e o resto do mundo, as igrejas pentecostais carismáticas são, se eu entendo a maioria das igrejas, a mescla a igreja Filadélfia ou a igreja apóstata. Todo mesclado disso é porque há muita falsa doutrina sendo apresentada que permite que se pregue atrás do púlpito dessa forma. Cada destas mensagens, as 7 partes de cada mensagem. E é isso interessante. Se 7 igrejas, 7 mensagens. Cada mensagem é definida em 7 partes. 7 são o número de Deus, perfeição. Por isso é importante considerar. Então vamos falar cada mensagem divina. A primeira parte de cada mensagem, a igreja individualmente se refere como a igreja que lemos inicialmente. A ideia disso é que traz a ideia de um evangelho coletivo. Deus trata com cada pessoa individual. Essa igreja, esse corpo místico de Cristo, quando se decide estar falando da igreja, está falando do corpo de Cristo em todo mundo, mas apesar do coletivo, Deus trata corações individualmente. Não é tanta coisa como a salvação coletiva, porém a salvação é sempre individual. Deus foi ao coração de cada ser humano, cada cara a cara, e seu Espírito que trata com você. Não importa que seu papai seja salvo, você tem que ser e ter a sua própria revelação de Jesus Cristo. Se você nasceu na igreja e viveu na igreja, você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Se você pode edificar-se a identidade como cristão, não importa, o que importa é a sua individualidade como Deus e a sua definição de conversão. Individualmente. Escolha hoje você a quem deveis servir. É o que diz a palavra. Segundo lugar, Jesus Cristo é que fala divinamente cada mensagem, cada lugar. O Senhor tem muito a dizer. Tem muito o que dizer. Agora, se encontra em Gênesis e Apocalipse. Por isso, você necessita ler o livro de uma maneira pessoal. Deus não está em silêncio. Deus está falando hoje, igreja. Ele não fala à parte, ele não abre espaço. Ele reporta sempre individualmente. E sempre devemos resguardar a palavra de Deus. Cada mensagem tem a ver com o nascimento divino. Vemos que cada mensagem, o Senhor revela detalhes íntimos de cada igreja. Isso é importante porque nos diz o seguinte: Ele conhece a você. Ele conhece os detalhes íntimos do seu coração e da sua vida. Você pode pôr uma máscara como quiser, mas Ele conhece quem é você. Você pode dizer as palavras mais lindas que forem, porém Ele conhece a você. Isso significa que Ele sabe como você está e qual a sua dor, quando você está quebrantado, quando você está enfermo, quando você está orando, quando você está buscando. Como diz o escritor, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece tudo o que você imagina. Ele, todavia, Ele está sempre nos abençoando. Uau! Eu quero dizer que possamos, como eu sou bom. Não somos bons.
Somos realmente miseráveis pecadores. Miseráveis, precisamos da misericórdia sempre de Deus, e só estamos aqui pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós seríamos francamente estúpidos. Sim, você está assistindo pela televisão da mesma forma. Cada mensagem contém um decreto divino, há um veredito divino a toda a humanidade. Cada pessoa no mundo estará diante de Deus no tribunal de Cristo. E no grande trono branco, o tribunal de Cristo são para os crentes. E isto acontecerá em algum momento depois da arrebatamento da igreja. E não deve ser buscado para salvação semente, para chamado para nossa obra, consagração e salvação individual da nossa vida aqui. O triste é que a maioria do mundo se parará diante de Deus no grande trono branco, quando os livros serão lidos do que está escrito a vida de cada um. Nenhum homem ou mulher poderá esconder, dizer e considerar-se inocente. Todos serão culpáveis. Veredito de Deus será dado, e o veredito será eterno. Por isso o Evangelho de Cristo é importante. Por isso as maratones são importantes. Por isso o Evangelho, distribuição da Bíblia, a Palavra de Deus. Cada pessoa que é salva através da sua ajuda, através da SBN. É uma alma que foi alcançada pelo poder de Deus. O seu nome, portanto, estará escrito no nome da vida. E quando você chegar diante do Senhor no tribunal de Cristo, Ele levará em conta como é você. Você colaborou muito com a evangelização. 19 de maio. Eu não vou falar em horário, porque esse horário pode mudar. Às 8h30, tu entraste na internet, ligasse para lá e desse a tua contribuição para a evangelização. Sim, é a sua contribuição para a evangelização. Você vai receber um galardão por isso. Haverá sempre uma exortação divina, exortação neste lugar e nesta igreja em particular. Aquele que tem ouvidos e que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim como o Senhor tem algo a dizer, o Espírito Santo falando hoje a cada um de nós, dizendo, e conclui com um galardão divino. Aqueles que ouvem, aqueles que obedecem, nós receberemos a coroa da vida. Esse é um galardão, aleluia. Alguém deve alegrar-se desse dia. A hora essa igreja disse, eu conheço as tuas obras e tribulações e as promessas, como disse, ele está falando de nós não sabemos o que é perseguição aqui nos Estados Unidos. Nós temos liberdade que a maioria das nações não tem. Todavia, temos a habilidade de reunir aos domingos, aos cultos, e a ler a palavra de Deus e pregarmos o Evangelho, porém, a nações hoje em dia, que os cristãos estão vivendo dias difíceis. Agora, na Nigéria, estão queimando os cristãos. Estão botando fogo nas suas casas, estão queimando com gasolina e acendem os fogos. Os muçulmanos fazem isso. E quando as igrejas se reúnem, está acontecendo isso. Terroristas muçulmanos fecham as portas, estão fechando as portas e fecham janelas e colocam fogo nas cidades. E eu vi mais de 200 crentes mortos, seus corpos queimados na Nigéria, de maneira mais horrível possível. E isso literalmente morreram, queimados, dilacerados, sem poder reagir. Nós sabemos o que passamos aqui, mas quero dizer-lhes o seguinte: se a igreja
não fizeram o que tem que fazer para o mundo. E nós temos 4 anos mais. Eu creio que vamos ter perseguição se continuarmos assim. Eu creio que vamos ter problemas por aqui. Vão tentar fechar as portas das igrejas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A verdade são palavras de ódio que alguém estar dizendo que isso é palavras de ódio, porque isso virou moda no mundo. Tudo é palavra de ódio, tudo é ação de ódio. O espiritual, cada um de nós enfrentaremos oposição. A Bíblia nos diz que o ladrão vem senão para matar e destruir. Como filhos de Deus, das forças da maldade, estão buscando destruir sua vida. Estão contra você, poderão persegui-lo no mundo espiritual. Nós todos santos vendo atualmente. E eu não posso falar disso diretamente aqui, como aconteceu alguns anos atrás. Eu não sei exatamente o problema, como estamos vendo tanto uma grande parte da nação, as suas vidas cheias de ansiedade, de medo. Nós vivemos nos machucando porque estamos vivendo ansiedade. Você pode ver isso que está acontecendo, como aconteceu no ano passadas. As pessoas estão sendo transformadas, guerras, e tudo que aconteceu, e tudo que vive problemas emocionais diariamente, por causa da ansiedade, pobreza, doenças, tribulação. Sim. E isto vem contra você. E o diabo vem para fazer isso contra você, para destruir você, tirar sua paz, roubar sua paz, a sua comunhão. Ele quer roubar tudo que você tem de comunhão, serenidade, e traz a salvação, e traz ao coração de cada um que crê. Que você lembra como era a sua vida antes de ser salvo? Cada vez mais perturbado. Mas quando você foi salvo, veio a paz. Porém, Satanás quer tirar isso de você. Satanás não pode fazer por um ataque direto, mas ele vai atacar aquilo que você ama. Os seus filhos, sua família. Atacará um ser querido que você ama. E trairá grande tristeza, oposição, perseguição, tribulação, grandes provas e sofrimentos. Ele veio para matar e destruir. Não podemos omitir isso. Isso é real. Está acontecendo no mundo. Esta é a palavra do Senhor para cada um de nós aqui nesse dia. Você que está enfrentando as lutas em suas vidas, através da televisão, redes sociais, que estão me assistindo agora, talvez pareça com que os muros de sua vida estão cerrados ao seu redor. Talvez pareça que não há luz, mas nas trevas que o rodeiam. Talvez pareça que você não pode dormir à noite. Uma voz que lhe diz que não irá sobreviver. Isso não vai acontecer, isso e aquilo. E lá cada vez mais promessas ruins. Mas a palavra de Deus nos garante algo especial. Apesar de tudo isso, que veremos provas. Apesar de toda a luta. Apesar de tudo isso, tribulação, perseguição. Apesar de sabermos que haverá tribulação. Mas não mais duvide disso, que é importante saber. Apesar de tudo isso, você é rico. Aleluia. Alguém deve saltar e alegrar-se. Você é rico. Eu não estou falando de veículos, não estou falando de casas, não estou falando de dinheiro, de dólares no seu bolso, nem roupas. Estou falando da maior riqueza que o ser humano pode ter, que são as riquezas espirituais, a riqueza espiritual, como filho de Deus. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não importa como esteja a situação, que toda a desesperança existe. Quero dizer ao diabo, quer dizer que Deus é rico em misericórdia e graça. Aleluia! Nós nos abundamos na graça e na misericórdia do nosso Deus. Graça é a vontade de Deus. Sim, a graça de um favor imerecido. Onde há Deus, a graça.
Onde a graça, a misericórdia. Onde a misericórdia, a graça. E a graça para gritar. Graça para conhecer. Sim, para pagar suas contas quando você precisar. Quando você estiver no hospital ou no médico. A graça de Deus vai operar. Na sua família, a graça o ajudará. A graça lhe ajudar a ser rico, a ser forte. A graça lhe tornará cada vez rico espiritualmente. Alguém deve adorar ao Senhor. Aleluia. His mercies are new every morning. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Não se pode tirar a graça de Deus. Graça de Deus é esse favor merecido com todos os benefícios que o Senhor nos forneceu. O Senhor morreu no Calvário para que seja sobre cada um de nós. Todos graças. Graça da saúde. Recordo que eu estava no Facebook olhando pouco tempo e se você der 10 minutos no Facebook, você acaba de perder espaço. Argumentando com pessoas que tentam falar e fica falando coisas. Eu quero ser teu amigo e quero isso e aquilo e coisas banais. Por favor. Por favor. Facebook prophets, give me a break. Pense nisso, o tempo que você perde com essas coisas. Isso me rompe o coração. Esse absurdo. Os meios, as redes sociais, muitos são tontos. Aspectos bons a gente entende, a gente sabe que tem coisas importantes. Porém, coisas banalidades, estupidez, quando perdemos tempo com essas banalidades e falas inúteis. Você não pode casar, você tem que casar com Jesus e não com seu celular. Por favor, olha, essa pessoa, olha, eu ouvi que você falou na televisão. Você não sabe o que está falando, o batismo com o Espírito Santo, falar outras línguas. Como você sabe que ele falava? Ué? Você não está ouvindo? As pessoas sempre falam assim. E ela imitava. Eu não creio no que você está dizendo. Eu não creio. Eu não sei o que você está falando. Essas coisas. O que dizem, né? Falam, criticam, imitam. Não sabe o que está falando. Eu escutei que você falou isso. Escutei que você falou que o batismo do Espírito Santo e falava em outras línguas e tal. Era uma obra de graça. Eu nunca tive essa graça na minha vida. Uma obra separada da graça. Eia. Está bem. Tudo que vem de Deus vem através da graça. Não pelas obras. A obra complementa a graça. Pedi a Robin, letra deste hino. Se eu soubesse cantar, cantaria. Graça é tua misericórdia, tem me ajudado a vencer. Estou vivendo cada momento por ti. Quero agradecer e quero te adorar também. Tua graça e misericórdia me tem ajudado a vencer. Versículo diz: graças por salvar o miserável pecador como eu, e que veio ao mundo para trazer salvação, que veio graças. Eu não sabia o que fazer. Por quê? Porque a tua graça e misericórdia me ajudaram a vencer. Estou vivendo cada momento por ti. E logo diz: a justiça demandava a morte para mim. Porém, a graça e misericórdia disseram: não, já foi pago o preço por mim. Agora era cego
mas agora posso ver por tua graça e misericórdia. Esse é o hino conhecido nos Estados Unidos, Amazing Grace, na graça maravilhosa. Brian, por favor, cante esse hino, se puderes cantar. Esse hino, graça, Amazing Grace, foi gravado por muitos cantores, Elvis Presley, Pat Boone, enfim, os maiores cantores da música gospel, até secular, cantam esse hino. Estão cantando agora num ritmo diferente, mas é o nosso hino, graça e misericórdia. Tua graça e misericórdia. Não se vai, já vamos encerrar. Graça e misericórdia. Tudo o que necessitamos, o Senhor tem providenciado isso para nós. Somos ricos, graça e misericórdia. Ricos em justificação, santificação. Ricos em paz. Paz, justificadora, santificadora. Paz, justificadora perante a guerra entre Deus e os homens. Porém, no momento que você aceita Jesus, passa a ser salvo. Você se rendeu, você ganha, cria, recebe a paz de Deus para o seu coração. Uma das razões pela qual a maioria das pessoas consumem drogas para satisfazer seus desejos é porque não tem paz. Eles não têm essa paz santificadora, mas o crente que tem a paz santificadora, você é tão rico e nada pode tirar essa paz de você. Nada irá roubar essa paz. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Exceto nós mesmos podemos fazer isso. Perder a bênção depende, essa relação com Deus depende de nós. A paz santificadora é uma guerra que se enfrenta dentro do coração e as coisas do mundo. E tem a ver com a natureza pecaminosa. Paulo escreve em Romanos 6, o pecado, o Senhor não dominará você. A paz. Quando a sua fé está colocada, firmado em Cristo Jesus, Jesus Cristo e este crucificado, e você terá paz. Às vezes recebemos cartas dizendo: Jesus pagou o preço totalmente, assim como a lei mosaica não podia salvar, a religião não podia salvar, não pode santificar. Porém, nossa santificação chega quando podemos cada dia mostrarmos nossa fé no que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Isto é riqueza. Nós estamos sentados com Ele em lugares celestiais. Riqueza. Ele estará preparando um lugar para você. Você é rico. Você está diante do Rei dos Reis, dos Senhores. E você é rico. Você tem um sangue real em sua vida.
Não permita que o diabo roube isto de você. O diabo rouba essa riqueza de você. Qualquer coisa que possa acontecer. Há algo que não pode ser tocado por homem. Eu digo a você que quando o mundo começa a fechar as portas ao seu redor e as trevas ao seu redor, você pensa que não vai sobreviver, quer dizer-lhes que permaneça de pé, levante as mãos para o céu, diga ao diabo, você não vai conseguir, você não sabe, eu porém sou filho de Deus, eu sou rico em graça, eu sou rico em misericórdia e dos benefícios de Deus para a minha vida, e eu tenho a palavra de Deus em minhas mãos, e eu posso estar firme na palavra de Deus e sou rico. He said, after you learn that, he said, and now that I've told you that, he says, be faithful. Be faithful. There is one thing that remains true for every child of God. God is calling. É isso que permanece na vida de cada um de nós. Not successful. Estamos chegando à parte final, talvez a bateria acabe. Estamos na estrada, quero desejar agradecer todos vocês que estiveram conosco, irmã Zeli, Miriam Barros, nosso abraço, Roberto Olegário, nosso pastor, Deus abençoe, Gilberto Theo, Valdemir de Souza, Gilberto Theo também, Celita Correia, amigo Wilson Balodi, nosso grande amigo, Deus abençoe sua vida. Cristina Rosário, Adilde de Oliveira, a Zelma que está aqui conosco, daqui a pouco começa a preparar o almoço aqui. Luan Correia, Lilis Rabelo, que mais aqui? Jane de Oliveira, Venina de Souza, Sidney Mendes, Heraldo Cavalcante, Vera Nunes e Valdemir de Souza. Agradecemos a participação de todos nessa live. Um abraço mais uma vez ao meu amigo pastor Roberto Legário, do Balneário de Camboriú, pastor e companheiro amigo, tem um trabalho junto aos Gideões e a igreja local ali naquela cidade. Elisângela Godoy, que está chegando, Deus abençoe também sua vida. E agradeço ao pastor Roberto Legário, que retribui, mandando também o seu abraço. E tivemos uma mensagem abençoada aqui do Donnie Swagger. Estamos na parte final da mensagem. E agora você prepara o seu coração. Enquanto a bateria do celular durar, vamos ainda terminando essa mensagem, para que você possa ser abençoado. Mas você já entendeu o conteúdo da mensagem. Você já entendeu a mensagem que Deus tem dado para você nesse dia especial. O Espírito Santo já revelou para você o que você precisa confiar e crer, que você é rico. Rico, é rico, é rico em Cristo Jesus. Por tudo que Jesus Cristo em sua palavra. Ponham-se de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero que você entenda isso nesse dia. Quero que você passe aqui na frente. Vamos ter um momento de agradecimento a Deus por sua graça e misericórdia. Quero que cante esse mesmo hino. Quero que venham à frente antes de despedirmos e voltar para casa. Vamos nos regozijar diante de Deus e vamos reconhecer e agradecer a Deus por a riqueza que Ele tem nos dado. Senhor, esse é o momento correto para nós meditarmos na palavra. Se você achar que não tem sido fiel em alguma área da vida, peça a misericórdia dEle. Agora vamos ouvir então de novo o hino Graça Maravilhosa, Amazing Grace. Vamos, venham, acerque-se.
Sim, agradecer-te e adorar-te por tudo. Tua graça e misericórdia. Vamos, levante as mãos e adoremos ao Senhor neste dia especial. Graça por salvar-nos. Aleluia. E vamos dizer ao mundo que Ele é a nossa paz, que a salvação é de graça. Cantemos, igreja, vamos cantar graça maravilhosa. Essa graça que salvou um pecador como eu. Aleluia. Sim, tua graça e misericórdia. Sim, sempre presente em nossas vidas. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, chegamos ao final desse culto. Nunca prometestes que teríamos uma vida livre de provas e tribulações. Porém, prometestes paz no meio da prova e da tribulação. Ajuda-nos a viver as tuas riquezas, que teremos em ti como salvos, e os nossos nomes escritos no livro da vida. Te damos graças e misericórdia por tudo que flui em nossa vida. Ajuda-nos a fazer tudo que somos em Cristo. Agradecer por esse grande sacrifício que os nossos olhos estamos vendo ao nosso redor, e reconhecemos o que somos em Cristo, quem somos em Cristo. E todo mundo diz amém e amém. Graça e misericórdia. Vamos, cantemos. Nos veremos no culto das 18 horas. E eu vou encerrando por aqui, agradecendo a participação de cada um de vocês, cada um dos irmãos que sempre estiveram aqui conosco. Continuo aqui minha trajetória hoje em Florianópolis, temos compromisso por aqui. E se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta nessa live, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Ministério Jimmy Swaggart, bênção para nossas vidas. Um presente de Deus para você. Compartilhe com quem você ama, com quem você gostaria que também ouvisse essa live. Ela fica nos meus stories, tanto no Facebook como no YouTube. Você pode estar enviando depois para as pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Que você possa ter um domingo abençoado, cheio de bênçãos ainda. Você pode estar indo no culto e recebendo mais bênçãos à noite. E também você possa ter uma semana cheia de bênçãos, e que tudo que você deseja, todos os seus sonhos, desejos, desígnios, negócios, tudo que diz respeito à sua vida, seja de bênção e de sucesso, e que tudo possa contribuir para o bem, sim, da sua família, da sua vida espiritual, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem
daqueles que amam a Deus. Eu sei que você ama a Deus. Deus haverá de cumprir os desejos do teu coração. Até domingo que vem, se Deus quiser, na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Até lá, na paz do Senhor. Amém. We hope you were blessed and enjoyed this live service from Family Worship.